Ai, meu cabelo. Ó, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que ele falava? Agora essa girafa que esticou tanto o pescoço, que ficou com o pescoço comprido, que adquiriu essa característica, ele vai passar essa característica para frente. Então, caracteres que são conseguidos, ou até assim, mediante influência do meio, são repassados para as próximas gerações. Bom, então é o seguinte, eu sou uma girafa que tinha pescoço curto, a minha constituição original era ter o quê? Pescoço curto. Só que eu fui esticando o pescoço, por causa dessa condição que o meio impôs, que agora é não ter mais alimento nos estratos mais baixos, eu tenho que pegar e me adaptar a essa nova condição ambiental, ficar esticando meu pescoço. Eu adquiri uma nova característica, eu desenvolvi uma nova característica, e os meus filhotes eles vão nascer com o pescoço comprido, porque é a característica que eu adquiri. Isso equivale, gente, a eu chegar e falar assim, olha, então tá, meu sonho é ter um filho do olho azul, do cabelo amarelinho, meu marido é um negão, só que eu quero que a gente tenha um filho do olho azul lourinho. Aí a gente pinta o cabelo, não vamos apelar pro padeiro, não vamos apelar pro vizinho, é nosso filhinho. Aí o que eu vou fazer? Vou pintar o cabelo de louro, meu marido pinta o cabelo de louro, a gente coloca a lente azul na hora do colete ali e o menino nasce daquele jeitinho. Ou seja, as características adquiridas, elas vão ser passadas para frente. Ou então, imagina, pô, eu resolvo fazer, né, tô indo, Projeto Paniquete 2025. Aí, na hora que eu tiver, né, super bombada, com as pernas desse tamanho assim, toda torada, falo assim, não, gente, eu tô grávida. Deus me livre, e vou trazer o menininho pra vocês conhecerem. E o pai do menino também, ele era meu personal trainer, ele era um maior ainda, enorme, gigante. Aí eu trago o menininho, chega aqui com o menininho. Aquela coisa. Poxa, dá pra eu passar essa característica? Imagina, minha mamãe dá madeira de açaí. Então, meu whey protein. Imagina, tem jeito, deu. Um negócio aonde o Lamarck falhou foi o quê? Tentar explicar essa transmissão dessas características que foram adquiridas. Porque a aquisição de caracteres via observação era fácil de ser entendida. Mas como é que você explica que isso passou para a próxima geração? Aí você fala assim, pô, Nubio, o cara é muito burro. Por que ele não sabia sobre as informações genéticas? O que determina como a prole, como os geradores, eles são, não é a característica genética? É. Então, a Lamarck é muito burra, ele não sabia de genética nada? Não. Mendel ainda não tinha elucidado as leis de genética. Ninguém sabia nada de genética. Né? O Lamarck, ele teve uma contribuição muito importante. Por quê? Para o Lamarck, o meio ambiente, ele induz, ele causa, enfim, vários sinônimos que vocês conseguirem. As modificações nos seres vivos. Então, para Lamarck, o meio é o indutor da modificação. O meio é que faz com que aquele organismo se transforme. E uma coisa que a gente vai ver que é diferente do Darwin. Para os dois, o meio ambiente ele tem papel fundamental no processo evolutivo.
Se não fosse influência do meio, a gente não tinha modificação dos seres vivos, tá? Então, guardem isso. Por mais que a gente xingue o Lamarck, coitado, ele é burro, só falou abobrinha e tal, ele teve uma contribuição fundamental, porque ele vai contra o fixismo e ele mostra a importância do meio ambiente na modificação dos seres vivos, mesmo que de uma forma errônea. Mas agora a gente consegue olhar para o meio, olhar para o ambiente onde os seres vivos estão inseridos, ao invés de ficar acreditando na força divina, no ser maior, que faz do jeito que quer e deixa do jeito que quer, tá? É aquela visão mais antropocêntrica. Esses vão para história e feminismo, blá, blá, né? É nessa época aí, ó. Aí, beleza. Basicamente, o lamarquismo ele se resume a isso. E o darwinismo? Vamos ver o Darwin. Eu pus um aqui. Eita. Eu tenho que me localizar no número dessa coisa. Ó, o Darwin é o seguinte. Enquanto o Lamarck ele falava que o meio era o indutor de todas as modificações, o Darwin já via a história de uma forma diferente. Contar um pouquinho da história de Darwin. O Darwin era um cara muito rico. E aí um dia ele resolveu viajar. Ele conhecia o dono do navio, um navio chamado Beagle, entrou nesse navio e saiu viajando por aí. Ele passou até aqui no Amazonas, de verdade. Aqui em Manaus, tomou tacacá e tal, porque falou assim, que lugar quente, caramba. Né? Mas, nessas andanças dele, ele foi para um lugar e observou que nesse lugar era um conjunto de ilhas, né, um arquipélago, lá em Galápagos, e em cada ilha eu tinha um tipo de pássaro que se assemelhava muito ao outro. Nessas ilhas estavam os tentilhões. Esses tentilhões, eles eram pássaros que, apesar de serem muito semelhantes em algumas características, ele conseguiu observar que o bico dos tentilhões variava muito de acordo com a ilha que ele estava. Estou desenhando uns bicos aqui, meio que imaginários também, mas só para vocês entenderem. Tá? Nossa, esse bico aqui ficou o bico mais tosco da face da terra. Esse passarinho morreu, tá, gente? Ele não conseguia abrir o bico e morreu. Sei lá, acabou minha. Aí esse bico desse cara aqui era assim, ó, pronto. Tentilhão é meu, ele vai ficar do jeito que eu quiser. Ó, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que esses bicos eram diferentes porque em cada ilha eu tinha um tipo de alimento diferente. E nessa ilha aqui eu tinha, por exemplo, esses pássaros, eles se alimentavam muito de larvas que estavam em troncos podres. E esse bico fininho facilitava a aquisição dessas larvas. Esse aqui já se alimentava de sementes. Esse aqui se alimentava de insetos. E por aí ia. Ou seja, o que ele começou a observar? Se cada ilha tem um tipo de alimento diferente, um tipo de alimento disponível, abundante, vai se dar bem naquela ilha, vai estar adaptado àquela ilha, aquele indivíduo que tem um bico que permite a aquisição desse alimento. Ou seja, se eu pegar esse bico aqui pequenininho e falar assim, meu filho, você vai caçar as larvas agora do inseto, você não vai pegar um inseto adulto, você vai pegar as larvinhas. Mas ele não alcança, ele não consegue chegar lá no meio daquele tronco podre e pegar essa larva. Então, o que ele observou é que os animais, os tentilhões, eles estavam extremamente adaptados ao tipo de alimento que existia na ilha na qual eles estavam alocados.
E como é que isso aconteceu? Como é que eles foram parar lá? Por que lá só tem tentilhão? Pô, por que aqui só tem tentilhão do bico assim, ó? Por que não tem do outro bico? Ah, é simples, porque o outro bico não conseguia sobreviver aqui. Mas será que nunca houve? Então, aí ele viu que existia um ancestral comum que deu origem a todos. Ele falou assim, poxa, esses tentilhões, eles são muito parecidos, eles são aparentados. Então, eles devem ter um ancestral comum. E esse ancestral comum foi aquele que deu origem a esses diversos tipos de tentilhões, tá? Com esses diversos tipos de bicos. Mas esse ancestral, ele estava só em uma ilha? Não, ele estava em todas. Só que aqueles indivíduos que se desenvolviam de acordo com o alimento, os que tinham sucesso, eles permaneciam. Ah, nasceu camaradinha aqui com um biquinho cotó assim, ó. Ah, nasceu camarada com o bico assim curvado aqui. Só que eles conseguiram se alimentar? Não. Então eles foram eliminados.